dos Deputados, que se vangloria de ser a casa do povo, na noite do dia 19 de fevereiro resolveu virar as costas para o povo e votar de acordo com o instinto de preservação, não de suas prerrogativas enquanto casa, enquanto parlamento, mas apenas e tão somente para que os deputados salvassem o próprio rabo. Eu convido você a continuar conosco, porque o que nós vivemos, o que nós assistimos, o que ficará para a história é um momento vergonhoso e que deve ser estudado e que deve servir de reflexão na hora do voto em 2022. Acima de tudo, foi um espetáculo vergonhoso. Acima de tudo, foi um espetáculo deplorável. A começar pela situação toda. O jogo de pressão, ministros do STF mandando recadinhos pela mídia submissa, subserviente, tipo: olha, nós vamos observar com muita atenção o voto de cada parlamentar e nós podemos criar problemas para quem votar contra os nossos interesses nas eleições de 2022. Os parlamentares entenderam o recado e aceitaram essa pressão e trataram não mais de lutar pelas prerrogativas do parlamento, mas se preocuparam apenas e tão somente em salvar o próprio rabo. E o que nós vimos foi um espetáculo bizarro, no mínimo bizarro. Observe, a relatora do processo responde a mais de 50 processos por corrupção. Os que atacaram o Daniel respondem a processos por corrupção ou por conivência com a corrupção. Não é estranho? Os que queriam manter e conseguiram manter o Daniel preso eram os que deveriam estar presos e não o inverso. E o que a gente pôde observar foi que, ao final, só faltou que a esquerdalhada, junto com bancada evangélica, com todos os criminosos vitoriosos, só faltaram eles mandar mensagens, e-mail para o ministro, para os ministros da Suprema Corte. Olha, estimado ministro, o meu processo é o de número tal, veja como eu votei. Lembre-se do meu voto na hora que Vossa Excelência for analisar o meu processo. O que nós observamos, e isso é necessário que fique bem claro, é que não houve preocupação, não houve compromisso com a autonomia da Câmara dos Deputados. O parlamento se submeteu de uma forma absurdamente venal aos interesses de um poder que não tinha nenhuma ingerência naquela situação, a não ser o fato de que está nas mãos dos ministros daquela casa, do STF, o futuro político de canalhas. E foram os canalhas que venceram. Porque eu tenho dito com muita frequência e de modo reiterado que os patifes nunca dormem e os canalhas nunca descansam. E o espetáculo que nós observamos no Congresso Nacional mostra mais uma vez
que essa assertiva é assustadoramente verdadeira. Porque não houve nenhuma preocupação em um posicionamento em defesa da casa. É preciso, e eu sou um defensor ferrenho de uma nova Constituinte, porque os próprios parlamentares, os próprios deputados, cagaram em cima da Constituição. E cagaram em cima da Constituição para salvar o próprio rabo. Eu não estou sendo chulo, eu estou sendo realista. O que nós observamos ontem é reflexo de um estado de coisas, de uma destruição, de um poder que ao longo dos governos da esquerda se acostumou apenas a viver da extorsão financeira. Ontem o objetivo não era o Daniel. Ontem o objetivo principal, antes da votação, era tentar arrastar o Bolsonaro para dentro do bolo. Eles não conseguiram. E por não terem conseguido arrastar o Bolsonaro para a discussão, eles acharam que, condenando o Daniel, indiretamente estariam condenando os conservadores. Não. Ao priorizarem o salvamento do rabo, eles se condenaram à não reeleição em 2022. Eu, que não acredito na urna eletrônica sem o voto auditável, volto a dizer, se nós tivermos a urna eletrônica com o voto auditável, poucos desses parlamentares terão condições de voltar para o Congresso Nacional pelo voto. Pelo voto da urna eletrônica sem o voto auditável, todos eles podem até voltar. Mas se for a urna eletrônica com o voto auditável, poucos retornam. E é por isso que existe essa resistência tão grande pela implantação do voto auditável. Eu volto a enfatizar. Foi uma noite assustadora. E foi uma votação extremamente reveladora. E que nós temos o compromisso de lembrar sempre: quem votou não por manter o Daniel preso, mas quem votou acima de tudo para salvar o seu próprio rabo. Isso é muito importante. Antes de encerrar, eu quero dizer, enfatizar e reiterar que é muito importante que você participe do Canal de Brasília, que você contribua com o Canal de Brasília. No descritivo do vídeo tem as alternativas de participação, apoia-se. Nós temos também aí outros meios através de depósitos, Pix, enfim, ajude a manter o Canal de Brasília. É muito importante. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude-nos a manter em discussão esse tema, porque ele é muito importante. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.